Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui mais uma vez, vim trazer para vocês aqui a palavra do Espírito Santo, né? Eu venho trazer a palavra de Deus, né? A palavra que está aqui na Bíblia, tá certo? E eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu venho aqui dar continuidade ao estudo, né, da Bíblia, né? Estamos findando a nossa Bíblia. Eu tive alguns problemas aqui, não pude comparecer, mas hoje estou aqui com vocês graças ao bondoso Deus, que Ele é bom em todo o tempo nas nossas vidas, não é mesmo? E hoje eu venho aqui então para falar com você quanto o capítulo de número 3, a segunda epístola de Paulo a todo o povo, aquele povo estrangeiro, né? Então, que ele escreveu a primeira carta, né? Ele escreveu aquele povo estrangeiro e ele deu continuidade para que todos os cristãos pudessem fazer conforme havia se falado, porque Deus daria toda a graça a todos eles, né? Deus confirmaria e estabeleceria uma vida de sucesso para todos, né? Então, Pedro, vem falando na sua epístola, lá desde o início, desde a primeira carta, né? Ele vem falando quanto as melhorias que Deus poderia dar àquele povo, né? Ele fala sobre a exortação, sobre a santidade, ele fala sobre o sacerdócio espiritual, né? Então ele vem falando sobre uma esperança de salvação desde lá do início, tá certo? E eu hoje quero aqui dar continuidade com vocês a respeito do capítulo de número 3, tá certo? Vocês estão preparados? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui muito feliz hoje, graças ao bondoso Deus, de me dar essa oportunidade de trazer para vocês a palavra, tá certo? Uma explicação quanto à Bíblia. Eu gostaria que você prestasse atenção, se inscrevesse no canal, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos estar sempre aqui juntos, tá certo? Convida alguém para participar desse canal, para estar aqui conosco, dá um like, esse like é de grande importância para validar cada vez mais essa nossa sala aqui, a sala abençoada, né? Uma sala onde aqui eu venho falando sobre todas as coisas de Deus. Ele me concedeu esse pedacinho aqui para que eu faça o melhor que eu sei, né? Para que eu dê o melhor de mim quanto à palavra dele, para todos vocês, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler, depois venho com a explicação, eu gostaria que você prestasse bem atenção, tá certo? Então, no terceiro capítulo, vem falando assim, Pedro escreve a sua epístola assim, ó, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então aqui ele já vem explicando, aqui sendo bem claro, ele vem falando sobre os falsos profetas. Oi, Cássia. Aguarda um pouquinho que agora eu tô ocupada, tá? Então, ele vem falando aqui já diretamente sobre os falsos profetas, sobre as promessas da vinda de Cristo, né? E aí ele fala sobre os falsos pregadores, né? Aqueles que insistiam em questionar o cumprimento das promessas da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 3 ele vem falando assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, dando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, é isso mesmo, subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem
pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam como fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignores uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vós convém ser em santo trato e piedade. Versículo 12 diz assim: aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Versículo 15, que diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na firmeza e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então ele termina dando amém, falando que a ele quem? Ao Deus nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele alerta ali a todos quanto à vinda de Jesus. Ele estava alertando aquele povo quanto à vinda de Jesus. Ele dizia que ele viria para condenar, para condenar os falsos mestres, os falsos profetas, e viria para exortar, os cristãos, e para que todos se preparassem, todos deveriam estar preparados. Então o apóstolo Paulo disse na sua epístola para que todos ficassem cientes, Ele queria que todos ficassem cientes, que todos tomassem conhecimento do que ele estava falando, porque Deus viria para purificar a terra, e ele iria destruir, ele iria destruir todos aqueles que eram infiéis, para salvar aqueles cristãos que eram fiéis a ele. Os infiéis, os incrédulos, aqueles que eram iníquos, ele iria destruir. O Senhor Jesus iria destruir, assim contava Paulo na sua escrita, na sua epístola. Então ele falava desses falsos mestres, que eram os profetas falsos, que eles desviavam, e esses profetas desviavam as pessoas do caminho do Senhor. Eles desviavam as pessoas da igreja, não queriam que as pessoas permanecessem no caminho de Jesus Cristo, você entende? Então, ele fazia isso para desviar, esses falsos profetas, e Deus viria para destruir, então, essas pessoas injustas, aquelas pessoas zombadoras que zombavam da palavra do Senhor, não criam em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus viria para destruir aquele povo. Tudo isso foi dito pelo apóstolo Paulo àquele povo que precisava ouvir. Então entenda, meus irmãos e minhas irmãs, entenda. Nós não sabemos o dia, nem tampouco a hora que o Senhor nosso Deus virá. Nós não sabemos. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Nós não sabemos qual o dia certo que ele virá. Então, eu penso assim. Eu creio que o Senhor Jesus virá. Você crê que ele virá? Eu creio que ele virá.
Eu creio que ele virá de novo, como ele veio das outras vezes, eu creio que ele virá de novo. Então, é preciso que a gente se prepare para isso. Mas, Elizabeth, que história é essa? Que palavra é essa? Essas coisas já não existem, não acontecem, não vão acontecer. Né? Essas coisas são coisas do passado, houve naquela época, mas né, nos nossos dias tudo modernizou, as coisas mudaram e não vão acontecer. Não, não e não. Olha, veja bem, eu creio muito na palavra do Senhor. Eu creio em tudo que está escrito na palavra. Aqui está escrito, a Bíblia é a voz de Deus. Eu creio. Então eu creio na vinda do Senhor. Eu não sei quando, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. A palavra diz que ele virá como ladrão, né? Ele chegará sem piedade e fará o que tem que fazer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos acrescentar nas nossas vidas palavras de conhecimento de Deus, palavras do conhecimento de tudo aquilo que Ele quer nos ensinar com a sua luz, né? Ele vem nos ensinando, vem estabelecendo em nós uma fé e uma confiança que precisamos mantê-la. E para a gente mantê-la, nós precisamos pedir a Ele que tenha piedade de nós, que Ele nos socorra em todo o tempo. Que Ele é o nosso grande socorro, Ele é a nossa grande esperança, Ele é o grande juiz sobre toda essa terra. Você entende o que eu falo? Então, Deus, Ele tem paciência, Ele é piedoso, Ele tem paciência com todos nós. Ele tem compaixão, Ele se coloca no nosso lugar. Diante das nossas dificuldades, das nossas tristezas, né? Ele não quer ver a gente triste, Ele não quer ver a gente aflito, Ele não quer ver a gente doente, né? Ele não quer ver o seu povo, aquilo que Ele criou, um povo, como é que se diz? Um povo desiludido, né? Ele não quer ver o povo dele desiludido, mas Ele traz esperança aos nossos corações. Então, nós precisamos ser pessoas honestas e pessoas piedosas, como Ele é. Ele é misericordioso, Ele tem piedade, Ele tem compaixão de nós, né? Diante de tantas coisas que acontecem nesse mundo, né? Diante de muitas coisas. Então, Deus, Ele tem paciência conosco e Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente se perca, mas Ele quer que todos nós possamos permanecer em comunhão com Ele. Ele quer que nós possamos permanecer em comunhão, ou aqueles que ainda não têm essa comunhão com Ele, que possam se converter a Ele. Você entende? E para que esses que não têm ainda a comunhão com Ele, para que possam se converter, é necessário que nós, que somos cristãos escolhidos pelo Senhor, levemos a palavra para essas pessoas que ainda têm uma certa dúvida. Veja bem, Pedro nos ensina que a dúvida não é algo negativo. Não, não é. Para mim também não é. Sabe por quê? Porque a dúvida, ela é um ponto de partida para uma transformação geral em você. Uma transformação geral na sua vida. Então, eu aprendo nessa carta de Paulo aqui, que eu aprendo, é que mesmo em meio às dúvidas, o Senhor Jesus, Ele quer te resgatar, Ele quer te ensinar, Ele quer mostrar que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, né? Aquele que for até Ele beber da água da vida, nunca mais vai querer beber de outra água, a não ser a água do Espírito Santo de Deus. Então, deixe que o Senhor Jesus governe a sua vida. Não permita que coisas venham te tirar do caminho do Senhor. Então, aqui nessa segunda carta de Pedro, né, do apóstolo Pedro a esse povo, ele estava chamando a atenção para que todos pudessem refletir e tomar cuidado com pessoas enganadoras. Pessoas que às vezes querem enganar você, que cisma de querer colocar coisas na sua mente
E aí você, às vezes é uma pessoa um pouco fraca, né? Não totalmente fraca, porque Deus não permite que nós sejamos totalmente fracos, mas Ele permite que a gente venha aprender através de alguma fraqueza. E a palavra dele diz que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes, porque nós nos fortalecemos na palavra do Senhor. É a palavra dele que nos fortalece. É a prática do Evangelho, é saber ouvir a palavra, é buscar no Senhor, é orar, é refletir sempre buscando no Senhor Jesus o melhor dele, porque Ele quer nos dar o melhor. Ele é bom em todo o tempo em nossas vidas. Então, nós precisamos ter esse conhecimento da esperança que vem do Senhor Jesus. A esperança vem dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Busque no Senhor Jesus, tá certo? Eu peço desculpa aí vocês pela minha demora de estar aqui com vocês. Tive muitos problemas esses dias, de chorar, de estar pingando, chorando muito, né? Eu chorei muito, pedi muito ao Senhor Jesus. Ô Pai, me dê o meu canal de volta. Eu não sei o que aconteceu, que perdi tudo aqui quanto a esse canal, mas por favor, Senhor, não permita que o inimigo venha zombar de mim, porque se o Senhor estiver zombando de mim, estará zombando da sua gratidão, do seu amor, que jamais o Senhor quer que aconteça conosco. Então peça ao Senhor, Pai, não permita que a gente tropece, mas que a gente avance, que a gente vá cada vez mais em conhecimento da sua palavra, para que nós possamos transbordar do teu amor e da tua graça. E é assim que nós devemos pedir. Mesmo em meio ao chororô, né, que às vezes choramos, ficamos tristes, né, mas diante da palavra do Senhor, quando Ele derrama sobre nós a graça dEle, né, os benefícios de tudo quanto Ele pode fazer por nós, nós então crescemos de novo na fé. Que o Senhor Jesus renove a nossa fé a cada dia. Eu quero deixar aqui uma oração que eu vejo que é de grande importância para todos nós, né? A oração para o Espírito Santo. Eu tenho aqui a oração para o Espírito Santo, tá? Eu vou ler essa oração para vocês. Desculpa o barulho, é a pessoa saindo aqui com o carro, o motor do portão, tá, gente? Vocês me perdoem o barulho. Então, vamos buscar na oração do Espírito Santo para que Ele possa nos conceder o vosso amor cada vez mais, tá certo? Que a gente venha se fortalecer na fé com o Senhor. Oremos então. Se você quiser repetir, você repete, tá bom? Eu vou orar o que eu tenho pela graça, né, que o Senhor Jesus me concedeu de ter essa oração em mãos, tá certo? Que diz assim: Espírito Santo, vós que me esclareceis em tudo, vós que iluminais todos os caminhos para que eu atinja o meu ideal, vós que me dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me fazem, quero neste curto diálogo vos agradecer por tudo que tem feito em minha vida e confirmar mais uma vez que jamais quero separar-me de vós. Por maior que sejam as tentações, por maiores que sejam as tentações materiais, Senhor, quero tudo fazer em prol de ajudar as pessoas, para que eu possa merecer a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amanhã eu retorno com vocês, trazendo aí esse foi o último capítulo
de Pedro, né, que falamos sobre a vinda do Senhor, e amanhã eu retorno com vocês, trazendo para vocês a primeira epístola de João, tá certo? Que Deus os abençoe, muito obrigado por estarem aqui, não esqueçam de compartilhar, leva a palavra amiga para alguém, convida alguém para estar nessa sala tão abençoada, que é aqui onde nós estudamos a palavra e aprendemos cada vez mais do Senhor Jesus, né, para que Ele possa derramar sobre nós a graça dele, tá certo? Compartilhe a palavra, leve a palavra para alguém, convide alguém para estar nesse canal, tá bom? Dê um like aí, que esse like é de grande importância para o crescimento desse nosso estudo da Bíblia aqui, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos. Muito obrigada e boa noite. Até amanhã. Tchau.